Vamos falar uma coisa aqui muito interessante. Você já parou para pensar que existem momentos da vida em que você fica em dúvida? Eu vou para a direita, vou para a esquerda. Eu escolho esse vestido, aquela calça, aquele terno, aquela roupa. Qual cor eu vou escolher? Enfim, há muitos momentos na vida que te colocam numa dúvida, né? Muita gente pode se encontrar numa situação como essa, inclusive os grandes líderes mundiais. E esse é o caso do Al-Shara, né? Que está com um problema aí, nós vamos falar aqui nesse vídeo mais pra frente, tá bom? Então fica aqui comigo que nós vamos tratar desse assunto, né? Qual que é a dúvida e o problema que o Al-Shara, que é aí o atual presidente da Síria, tem em suas mãos. Por hora, vamos falar aqui da faixa de Gaza, né? Vários acontecimentos aqui, né? Tivemos ataques aqui contra a cidade de Gaza, porque a operação aí, né? Carruagens de Gideão, ela se encerrou, dado que 75% da faixa de Gaza já foi ocupada. E agora tem uma nova proposta, né? Foi aprovada pelo Conselho de Guerra, e agora os planos também já foram aprovados, né? E pouco a pouco eles vão ingressar na tomada de 100% da faixa de Gaza. Não que Israel vai invadir e tomar a faixa de Gaza para si, né, fazendo com que aquele lugar fosse ali moradia de judeus. Não é isso que vai acontecer. Ali vai ser o lugar de árabes, os árabes vão continuar morando lá. Acontece que o Hamas vai perder completamente o controle ali da faixa de Gaza. Então avança aí as forças de defesa de Israel contra a faixa de Gaza, contra a cidade de Gaza especificamente. Pela faixa de Gaza, sim, já tomou 75%. Agora, esse pequeno trecho aqui, né, da cidade, né, que é a maior cidade da faixa de Gaza, depois a parte central e sul, né, já tem se trabalhado também na cidade de Khan Yunis, né, Khan Yunis que fica aqui ao sul, né, a maior parte dela está tomada, né, e falta esse centro aqui, um movimento de pinça, já colocou todas as forças aí do Hamas em cerco. Eu tenho uma informação aqui, já vou dizer por que ela é importante. O secretário Marco Rubio, lá dos Estados Unidos, ele diz que os Estados Unidos aí estão se movimentando para designar que a Irmandade Muçulmana é uma organização terrorista, né? A Irmandade Muçulmana, ela está presente em vários lugares aqui, principalmente aqui no Egito e na faixa de Gaza, também em Israel. Existem membros da Irmandade Muçulmana dentro do território israelense. Eles estão disfarçados, obviamente, ninguém anda com a placa lá escrito Irmandade Muçulmana. Mas por que é importante isso? Porque a maior parte desses terroristas aí do Hamas, eles fazem parte da Irmandade Muçulmana. Por isso o Egito não quer eles de volta, porque o Egito lutou muito, né, para eliminar ou para acabar com a força da Irmandade Muçulmana, tal qual aí o Líbano está lutando para eliminar com o Hezbollah lá no Líbano, né? Então, em muito aí o governo aí do Egito lutou para eliminar a Irmandade Muçulmana, logo eles não querem que esse povo volte para lá e refaça a Irmandade Muçulmana. Então é muito importante que os Estados Unidos reconheçam a Irmandade Muçulmana como um grupo terrorista para facilitar que os países venham a combater essa organização. Muito importante isso. Espero que toda a Europa, todo o mundo livre siga aí a orientação dos Estados Unidos. Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal, mas se você não é inscrito ainda, faça isso agora mesmo, tá bom? Nesse canal aqui eu trago notícias de Israel todos os dias, então é bom você ficar atento. Se você gostar desse vídeo, por favor, toque no botão de curtir aí, tá bom? E se gostar mais ainda, compartilhe com seus amigos. Então, vamos aí continuar aqui o vídeo falando das forças de defesa de Israel, né? Que afirmam que a sua nova ofensiva na área de Zeitun, na cidade de Gaza, liderada pela Divisão 99 com a Infantaria Nahal e a 7ª Brigada Blindada, destruiu aí dezenas de infraestruturas terroristas, matou aí cerca de 20 agentes do Hamas, né, e eliminou um comandante de pelotão do Hamas. É muito importante eliminar a liderança, tá? Porque sem a liderança os peões ali ficam mais desorganizados. As tropas também aí atacaram agentes que plantavam bombas ou atacavam tanques, né? Isso é muito bom para evitar baixas aí no exército de Israel. Enquanto as unidades de artilharia e da Força Aérea forneciam fogo de cobertura. Os civis foram avisados para
evacuar durante a operação, né? Então essa é uma operação que está acontecendo aí, né? Na região aí de Zeituna, né? Você pode ver aí algumas imagens da operação que está acontecendo por lá, e essa operação que vai visar aí a tomada de toda a faixa de Gaza. Né? Aqui alguns locais que foram bombardeados lá, né? Então vários terroristas aí, como nós falamos, foram eliminados, vários operativos do Hamas aí já foram dessa aí para as suas 72 virgens, né? E como eu sempre falo, se você saber mais a respeito dessas tal 72 virgens, escreva aí nos comentários que eu estou muito curioso para saber a respeito. E esse ataque aqui, particularmente, né, foi no dia 9 de agosto, em Khan Yunis, que matou o Nasser Musa, né? O Nasser Musa seria um líder terrorista ali do Hamas, né? Não foi agora, então foi no dia 9, mas visou aí, né, o lugar, o local onde estava o Nasser, e já foi dessa aí, né, como a gente fala, mas um seguidor aqui do canal diz assim, menos um demônio no mundo, né? Então o Nasser aí já se foi, menos um demônio no mundo. Bom, então aí as forças de defesa de Israel, compondo aí o exército terrestre, a força aérea, Mossad, Shin Bet, todos trabalhando juntos aí, com o objetivo então de acabar com todo o arsenal ali do Hamas, acabar de uma vez com o Hamas, né? Bom, e além de destruir alvos terroristas, tal, as forças de defesa de Israel têm feito mais, né? Elas estão selando aí quilômetros de túneis, aqui está falando em 7 quilômetros de túneis do Hamas em Beit Hanun, e mais de 20 mil metros cúbicos de concreto que destruíram, e depois também destruíram outros 2,4 quilômetros com explosivos. Então alguns túneis eles estão explodindo, outros eles estão aí enterrando, né, ou colocando aí concreto dentro dos túneis. São túneis menores ali, que poderiam ser que estivessem começando e tal, e que fique mais fácil, aí, mais tranquilo encher de concreto do que explodir, né? Afinal de contas também custa muito caro tudo isso, né? Tem no mapinha aqui, né, onde eles foram concretados, né? E os outros ali que foram destruídos. Enfim, o importante é que vários túneis aí se tornaram inúteis a partir de agora, o Hamas não vai poder mais utilizá-los. E como eu disse antes, né, a respeito do Egito tal, e o Líbano, então, o primeiro-ministro libanês diz que as últimas declarações do líder do Hezbollah carregam uma ameaça velada de uma guerra civil. E ele considera isso inaceitável. Então esse aqui é o primeiro-ministro libanês, né, que não aceita aí as coisas que estão dizendo o líder do Hezbollah lá no Líbano, né? Porque foi feita uma reunião lá no Líbano, através da política, sabendo que o Hezbollah é também um partido político lá no Líbano, e o que aconteceu? Depois dessa reunião, eles decidiram que todas as armas do país, do Líbano, vão pertencer ao exército. Logo, o Hezbollah vai ter que ser desarmado, completamente desarmado. E eles não aceitaram isso, né? Mas foi um decreto, foi votado, foi aceito. Então é provável que o Hezbollah queira criar uma guerra civil, queira tomar o Líbano como inimigo. E aí vai ser um problema, né? Talvez vai ser um problema maior para eles, né? Porque eles vão ter dois inimigos, né? Duas frentes, eles vão estar lutando contra Israel e contra o Líbano, e é de interesse de Israel ter uma relação estável com o Líbano. E se Israel vê que isso é uma vantagem, claro que Israel vai ajudar o Líbano a eliminar o Hamas. E vai ser muito bom para a gente isso daí. Então o que acontece aí com Al-Sharaa, que é o presidente da Síria, né? O exército islâmico do Al-Sharaa, ele está alimentando aí as forças contra o massacre sectário, né? Ali em Sueida, que é a religião ali dos drusos, né? A região dos drusos. Surgiram imagens aí nessa semana mostrando o assassinato de um paramédico, tá? Ele era um voluntário de um hospital de Sueida, na Síria, por homens armados afiliados ao governo sírio do presidente aí, presidente interino, tá? O Ahmed Al-Sharaa. O assassinato foi registrado por câmeras de segurança do hospital e divulgado aí no último domingo, pelo canal de Sueida 24, né? Imagino que seja 24 horas.
As imagens indicam que o assassinato ocorreu durante um ataque violento contra os combatentes afiliados ao governo no principal hospital ali de Sueida. A entrada dos homens do governo no centro médico ocorreu no contexto da violência entre membros das tribos beduínas, né, são beduínos ali jihadistas, e sírios drusos, que eclodiu, a gente comentou aqui, né, no mês de julho, em combates, né, do governo contra os povos, a população drusa ali. E eles foram enviados para a área para separar os dois lados do confronto. Só que chegando lá, eles passaram a atacar os drusos. Ou seja, o governo sírio foi mandado para minimizar a situação entre o conflito dos beduínos, né, jihadistas contra os drusos, e acabou que eles se aliaram aos beduínos e formaram um exército bem maior e massacraram, fizeram ali um massacre contra os drusos. E a mídia não fala absolutamente nada, né? Nem a mídia europeia, nem a brasileira. Ninguém fala absolutamente nada sobre o massacre que aconteceu lá nos drusos. Só a gente aqui no nosso canal, o Peter do canal Ancapsula, Mundo em Revolução, e outros aí que falam daqui de Israel, né? Então a gente fala isso daí. Agora a grande mídia não está falando nada a respeito disso, né? E por que eu falei que o Al-Sharra ele está numa grande dúvida, né? Ele está numa encruzilhada de qual caminho escolher? Porque o Al-Sharra, né, o nome dele é Al-Jolani, né, ele pertencia ao ISIS, tá? Ele era um jihadista do ISIS. E terrorista, há bem pouco tempo atrás, a cabeça dele estava prêmio por 10 milhões de dólares pelos Estados Unidos. Com esse levante aí, ele aproveitou aí que o Israel estava atacando ali o Hezbollah enfraqueceu, não conseguiu mais proteger a Síria, e aí eles acabaram tomando a Síria e expulsando o Bashar al-Assad da Síria, né? Hoje o Bashar al-Assad está na Rússia, e inclusive tentaram matar ele por lá, mas ele continua vivo ainda. E aí o Al-Sharra está nessa vida aí, né, entre a cruz e o punhal, né? Ele não sabe o que ele escolhe, para que lado ele vai, né? Ou ele se torna um presidente aí democrático, né? Isso seria bom para todo mundo, que ele se estabelecesse ali como um presidente democrático, que de fato ele fizesse o que ele está dizendo, que é abandonar o terrorismo, tal, abandonar as gangues e fazer da Síria um lugar democrático. Afinal de contas ele é sírio, né? Ele está na terra dele, ele poderia resolver essa situação. Por outro lado, ele tem o sanguezinho terrorista dele, jihadista, né, que quer as coisas ao modo dele, né, criar um império lá do jeito dele. E aí, nesse caso, a Síria seria um problema, porque teria trocado um terrorista por outro. Um ditador por outro ditador. E ditador nenhum presta, tá? Ditador aí, não adianta fazer conta, tem um ditador bonzinho, não existe o ditador bonzinho. O ditador, ele é ditador, ele vai ser bom pro povo que está do lado dele, sustentando ele lá, segurando a cadeira dele para que ele não caia. Agora, para o resto da população, o ditador é um ditador, vai fazer o que precisa fazer para ele continuar no poder. Então, ditador nunca é bom. Bom, eu acho que você, brasileiro, sabe muito bem disso aí, porque tem um ditador aí no Brasil, né, o Alexandre de Moraes, que ele tá lá, ele é um ditador, não há ninguém que não entenda o mínimo aí de democracia, que não entenda, que não compreenda aí que o Alexandre de Moraes, ele é, de fato, um ditador. Então, quando você for escolher aí qual a cor da roupa usar, qual carro, né, tudo que você escolher, saiba, você não é o único, as grandes personalidades do mundo também têm a mesma dificuldade. A coisa é que confiar em Deus e fazer o que menos você possa afetar aí os outros de maneira negativa, né? Se você afetar as outras pessoas de maneira positiva, isso está muito bacana. Então vamos lá, vamos continuar as notícias daqui de Israel, porque o Benjamin Netanyahu diz uma coisa aqui muito interessante, né? Eu gostei disso que ele falou. Antes da Segunda Guerra Mundial, os países ocidentais deram um pedaço da Tchecoslováquia, né? Não sei se vocês sabem, mas no passado a República Tcheca e a Eslovênia eram juntas, desculpa, separadas elas estão agora. Eram juntas e formavam a República Tchecoslováquia, né? Então eles resolveram dar um pedaço para a Tchecoslováquia, para o Adolf Hitler, e fazer um acordo de paz ali com Adolf Hitler, né?
Isso era a União Soviética. Então, porque a União Soviética, antes de um determinado momento ali, ela estava aliada do Adolf Hitler, né? Eles eram aliados, tá? Eles se tornaram inimigos a partir do momento que o Hitler resolveu invadir a União Soviética. Mas antes, a União Soviética era aliada do Adolf Hitler. Quando ele estava fazendo todas as barbaridades, eles eram aliados. Aí o Adolf Hitler descumpriu o acordo que ele tinha com a União Soviética ao invadir, né? Mas antes disso, o que aconteceu? A União Soviética deu parte da Tchecoslováquia para o Adolf Hitler, né? O resultado foi a pior guerra da história, né? Sabemos hoje o que aconteceu, né? Agora, eles dizem para Israel dar aos palestinos um pedaço do Estado de Israel e fazer a paz, né? Isso aqui está dizendo o Benjamin Netanyahu. Então o que eles estão dizendo? Vamos criar um Estado palestino, dar um pedaço aqui, outro pedaço ali, e aí eles vão ficar em paz, né? Mas não existe isso, eles não o farão, porque o objetivo não é criar um Estado, tá? O objetivo é destruir o povo judeu, não existe nenhum interesse deles aí. Eles já provaram isso porque desde 48, quando foi criado aí a partilha de 2 estados, eles nunca quiseram. Israel veio ao longo de todo esse tempo, né, passaram vários primeiros-ministros aqui que ofereceram várias propostas de a criação de um Estado palestino e eles nunca aceitaram. Eles sempre disseram que Palestina é do rio ao mar, né, ou seja, do Jordão até o mar Mediterrâneo, eliminando aí Israel e todo o povo judeu. Isso é só um antissemitismo, como nós vamos ver aqui na próxima matéria. Vem comigo aqui que nós vamos falar a respeito de uma moça aqui, né, que ela diz o seguinte, né, ela diz que a luta não é apenas contra o sionismo, a luta é contra os judeus, né? Isso aqui é uma ativista palestina, o nome dela é Ahed Tamimi, né? Ela está dizendo aqui, olha, a luta é contra os judeus, a luta é contra os judeus, não apenas contra o sionismo. Porque tem muita ligação entre sionismo e o judaísmo, tá? Depois, um dia a gente fala mais a respeito. Os ocidentais devem permanecer em silêncio quando os palestinos falam. Ela quer que as pessoas, quando os palestinos estiverem falando, aí os ocidentais ficarem quietos, né? Já querem tomar a Europa para eles, né? Também me acrescentou que espera uma terceira guerra mundial nuclear, né? Será que ela não sabe que se acontecer isso ela vai morrer também, né? تعريفي لليهودية من أنا صغيرة إنه اليهودية هي نفسها الصهيونية ما في فرق بين هاي وبين هاي ولحد اليوم أنا بحكي أنا مش مضطرة أدافع عن اليهودية. Ela está falando árabe aqui, então não tem nenhum interesse da gente ver isso daí em árabe, tá? Apesar da legenda que tem aqui, mas essa é a moça aí, né? Ela está dizendo que a luta, né, deles é contra o povo judeu mesmo. Então se trata de antissemitismo, não tem outra questão. Eles querem eliminar o povo judeu. É a sementinha que largou aí o Adolf, né? Lá na Segunda Guerra Mundial e está aí dando frutos. Mas isso não é do Adolf, não, tá? Isso é bem mais antigo, tá? Bem mais antigo. O povo odeia os judeus já há milênios. E por falar de ódio aos judeus, tá aí a Greta, né? Aqui a Desiree Rugani, ela traz o seguinte: a Greta abandonou completamente o seu ativismo sobre mudança climática, né? E ela diz aqui, nunca foi pelo clima, como agora também não é pelo povo de Gaza. Concordo plenamente com ela. A luta da Greta não é pelo povo de Gaza. Não se engane. Quem quer o bem do povo de Gaza são aqueles que querem Gaza livre do Hamas. Sim, os palestinos têm que ser livres, sim, livres dos terroristas. E no caso dos gazanos ali, dos palestinos de Gaza, livres do Hamas, né? Assim esperamos. Aí. Free Palestine! O que isso faz lembrar, pessoal? Diz pra mim. O que isso faz lembrar? Escreve aí nos comentários aqui o que essa fala dela, essa gritaria faz lembrar. Free Palestine! Se você já viu algum vídeo dele, você vai lembrar e é muito parecido. Muito parecido mesmo. Não precisa levantar o braço direito, não. É só a formulação, tá?
É só a formulação do mesmo evento. Escreve aí nos comentários e diz para mim o que você acha, se é ou não é bem parecido com Bigodinho. Bom, e para você que chegou comigo até aqui o final desse vídeo, valeu demais, tá? Não deixa aí de curtir e compartilhar, tá bem? E aqui no final do vídeo, nos cards finais, tem outros vídeos que eu já fiz anteriormente que estão ligados a esse vídeo aqui, tá bom? Então dá uma olhada nos outros vídeos para você ter uma sequência das ideias dos acontecimentos do que está acontecendo aqui em Israel, tá bem? Então valeu demais, não se esqueça de ativar o sino das notificações, né? Para você que já é inscrito, assim você recebe antecipadamente aí as notícias daqui de Israel, tudo bem? Valeu demais e até o próximo vídeo.